Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aqueles momentos difíceis, aqueles baques que a vida dá e que parecem derrubar a gente? Pois é, e se existisse uma maneira, não só de levantar, mas de levantar ainda mais forte? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, a arte da resiliência. A real é que ninguém está imune, né? Pode ser uma crise na economia, uma tecnologia nova que muda tudo no trabalho, ou só aquela ansiedade geral sobre o futuro. A verdade é que a adversidade faz parte da vida de todo mundo. E só de entender que a gente não está sozinho nisso, nossa, já é um baita começo. E aqui entra a grande virada de chave que a gente vai explorar. E se, em vez de encarar um desafio como um muro, a gente começasse a ver como matéria-prima, tipo, os ingredientes para construir uma versão mais forte e mais autêntica de nós mesmos? Bora mergulhar fundo nisso. Bom, nossa primeira ideia aqui já chega para virar de ponta cabeça o que muita gente pensa sobre ser forte. A gente vai falar sobre encontrar poder justamente onde a gente menos espera, nas nossas próprias vulnerabilidades. Olha que interessante esse contraste. Por muito tempo, a gente associou resiliência com aquela ideia de ser uma fortaleza, de aguentar o tranco sem mostrar nenhuma emoção, sabe? Mas o que a gente está descobrindo, principalmente nos estudos sobre crescimento pessoal, é o exato oposto. A força de verdade não está em esconder as rachaduras, mas sim em olhar para elas, reconhecer o medo, a dor e usar tudo isso de combustível para crescer. E isso leva a gente para um conceito fascinante que é o de crescimento pós-traumático. A ideia aqui não é só sobreviver a uma crise, é prosperar por causa dela. Pensa assim, é aquela pessoa que depois de perder um emprego acaba descobrindo uma paixão, um propósito muito maior. São justamente as dificuldades que forçam a gente a reavaliar a vida, a fortalecer laços e a encontrar uma força interna que sinceramente a gente nem sabia que tinha. E essa ideia de encontrar força na dificuldade nos leva direto para a ferramenta mais poderosa que a gente tem, a nossa mente. O jeito que a gente conta a história dos nossos problemas, nossa, isso pode mudar absolutamente tudo. A palavra-chave aqui é ativamente. Não é sobre sentar e aceitar passivamente uma situação ruim. É sobre pegar as rédeas da narrativa e reescrever a história. É começar a se perguntar, ok, o que eu aprendo com isso? Como isso pode me fazer melhor? É a mudança do porquê isso aconteceu comigo para o que eu faço com isso agora. É uma virada de chave total. E esse exemplo ilustra isso de uma forma brilhante. Muitas das histórias de sucesso mais inspiradoras que a gente ouve por aí não vieram de um caminho fácil, sem erros. Pelo contrário, pensa naquele empreendedor cujo primeiro negócio quebrou, mas as lições daquele fracasso foram a base para o sucesso estrondoso anos depois. A história muda por completo quando a gente muda a perspectiva. Ok, a teoria é incrível, a gente entendeu. Mas e na prática? Como a gente faz isso no dia a dia? É o que a gente vai ver agora. Vamos montar um verdadeiro kit de ferramentas com estratégias bem concretas para construir essa força interior. E olha, essa aqui talvez seja a mensagem mais importante de todas. Ninguém nasce 100% resiliente ou à prova de balas. Resiliência é uma habilidade. É como aprender a cozinhar ou a tocar um instrumento. E, como todo músculo, quanto mais a gente treina, mais forte ele fica. Isso é libertador porque coloca o poder de mudança nas nossas mãos. Então, por onde a gente começa a treinar esse músculo? Bom, aqui tem 3 práticas que funcionam muito. O mindfulness, ou atenção plena, por exemplo, ajuda a gente a observar os pensamentos de ansiedade sem se afogar neles. Já a gratidão, quando a gente anota num diário, literalmente treina nosso cérebro a focar no que está dando certo e não no que falta. E por último, mas super importante, ter uma rede de apoio. Isso nos lembra que resiliência não é um esporte individual. São coisas simples, mas que, praticadas com consistência, têm um poder de transformação gigante. E aqui vai um lembrete que é vital. Ser resiliente não tem nada a ver com ser perfeito. Pelo contrário, significa ser gentil com a gente mesmo, especialmente nos dias ruins. A recuperação nunca é uma linha reta, sabe? Tem altos e baixos. E é a autocompaixão que dá pra gente a força pra continuar, mesmo depois de um tropeço. Beleza. Agora, vamos juntar todas essas peças. Como é que essa nova forma de entender a resiliência nos ajuda a construir um futuro onde a gente não apenas sobrevive, mas prospera de verdade? Essa frase, nossa, ela resume a nossa jornada de um jeito perfeito. Os momentos mais difíceis da vida têm esse poder curioso de tirar tudo que é supérfluo e mostrar o que realmente importa. Eles forçam a gente a se conectar com nossos valores mais profundos e, no fim das contas, nos tornam mais
nós mesmos. Vamos fazer uma pausa para pensar um pouquinho num desafio, grande ou pequeno, que já ficou para trás. Lá naquela memória está a prova viva da nossa própria força. Essa capacidade não sumiu. Ela está aí dentro, quietinha, só esperando para ser acessada de novo. E a gente encerra com essa pergunta, para reflexão mesmo. Pense aí, qual foi aquele momento difícil que, olhando para trás agora, revelou uma força que nem se sabia que existia? Reconhecer isso é a chave. É o que nos permite olhar para o futuro não com medo, mas com a certeza de que não importa o que venha pela frente, a gente tem a capacidade de dar a volta por cima.